Índia proíbe 86% da moeda e mata milhares. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Macfly Libertário, revisado e narrado por Luiz Ick. Mesmo possuindo cultura e geografia totalmente diferentes, a Índia é, de certa forma, muito similar ao Brasil. Ambos os países possuem uma fauna e flora invejável, com grande diversidade religiosa e étnica. O indiano, assim como o brasileiro, é muito trabalhador, sempre sonhando em criar e sustentar uma bela família. Após chegar em casa morto de cansaço, ele senta no sofá e liga a televisão para se entreter e relaxar um pouco. É aqui que é visto mais uma semelhança entre ele e o brasileiro. A televisão está no noticiário relatando um imenso escândalo de corrupção envolvendo grandes funcionários do governo. O ministro da Economia anunciou novos investimentos e subsídios com o objetivo falacioso de proteger o emprego do seu povo, sendo necessário aumentar os impostos. O indiano, tanto como o brasileiro, está totalmente descrente do seu governo, que vive fazendo a sua função natural muito bem, roubar parte do trabalho de cada um dos seus cidadãos. Cerca de 70% da população do país vive em miséria, sem acesso a saneamento e outros serviços básicos. Mas é especulado que, enquanto esses problemas acontecem, políticos, bancos e fazendeiros ajudados pelo Estado estão lucrando cada vez mais. Essa especulação não passa de uma pura verdade. O governo indiano é um dos mais corruptos do mundo. No Índice de Percepção de Corrupção de 2016, o país se encontra, adivinha só, empatado na posição 79, junto com o Brasil. A situação desses países é tão complicada que, para se ter uma ideia, a ditadura cubana se encontra menos corrupta, na posição 60. Mas de onde vem tanta corrupção? A resposta é óbvia: burocracia. Esta é a palavra que mais causa desespero ao ser dita no ouvido de um empreendedor e é a que mais gera excitação quando é ouvida por um engravatado. Um belo exemplo dela existia na década de 60, quando, para simplesmente mudar uma máquina de lugar na sua fábrica, os proprietários precisavam chamar um oficial do governo, esperar uma análise e, como na maioria dos procedimentos realizados por funcionários públicos, oferecer um belo suborno para a análise ser aprovada. A burocracia é o resultado óbvio e completamente esperado de qualquer organização estatal. Sua natureza parasitária, unida com os monopólios da lei da força, resulta em políticos criando formas legais e ilegais de corrupção segundo a lei estatal. A definição de corrupção é o ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vantagens por meios considerados ilegais ou ilícitos. Pense bem, o imposto é cobrado pelo Estado com o objetivo de fornecer os serviços que o governo afirma fazer. Porém, se falhar, além de não devolver o dinheiro para a população, exige mais e mais para cumprir a promessa. Caso alguém se recuse, a força é aplicada contra ela. Sendo assim, o Estado é uma instituição que, por natureza, corrompe a sociedade. E o simples fato de a pessoa se enriquecer através desta organização já é corrupção. Como os monopólios garantem seu orçamento independente do que acontecer, políticos sempre vão tentar aumentar o seu ganho. É por isso que possuem altos salários e muitos auxílios. Mas a ganância não para por aí. Eles querem mais. Querem se locupletar fora das leis que eles mesmos criaram. É aí que entra a burocracia. A classe pública busca dificultar o máximo possível a vida do setor produtivo para obter novos meios de enriquecimento, resultando no clássico suborno, uma ajudinha para a análise da troca de lugar da máquina na fábrica passar. O fato de que Cuba está na frente de Brasil e Índia naquele índice é apenas porque este país não precisa se preocupar tanto em esconder a corrupção que está fora dos limites legais, pois, como é uma ditadura, basta aumentar os limites. Mas voltando ao caso da Índia, este país oriental passa pelo mesmo problema que é relatado no Brasil. O suborno se tornou uma palavra comum no cotidiano da população. As coisas não mudam, pois a população é tão variada, com tanta gente querendo um benefício aqui e ali, que cria-se uma espécie de mercado de políticos, onde todos estão interessados em beneficiar o seu eleitorado, às custas da população em geral. No final de 2016, o governo da Índia decidiu, sem qualquer aviso prévio, retirar notas de alto valor de circulação do país. Todas as cédulas de 500 e 1000 rúpias pararam de ter valor a partir de 2017, tornando-se o que elas sempre foram, simples pedaços de papéis coloridos. Essa medida fez com que 86% da moeda em circulação fosse proibida.
seria como impedir americanos de usar notas de 10 e 20 dólares, só que muito pior, pois a população indiana corresponde a 1,3 bilhão de pessoas, 4 vezes a população americana, e cerca de 95% das transações cotidianas são realizadas com dinheiro vivo. A Índia possui uma das populações menos bancarizadas do mundo, já que apenas 35% da população possui conta em bancos. Como grande parte da economia era constituída por trabalhadores informais, é um gesto belo e moral, a população se recusava a pagar seus impostos, chegando ao ponto de menos de 30 milhões de trabalhadores registrarem o pagamento de seus tributos. Por causa disso, de acordo com políticos indianos, a surpreendente e traumática medida, mantida em segredo até o último momento e adotada literalmente da noite para o dia, tinha o intuito de reduzir a sonegação, diminuir a desigualdade social, atacar os integrantes do mercado negro, que utilizavam exclusivamente dinheiro vivo de alto valor nominal, e acabar com a corrupção que atualmente permeia todos os níveis do governo. Pelas regras impostas pelo Estado, os bancos só poderiam trocar 4.000 rúpias por dia, o equivalente a meros R$200, o que gerou filas absurdas por semanas em agências bancárias. Quem depositasse mais de 250 mil rúpias, R$12.000, seria investigado e interrogado pelo governo. E caso o Estado decidisse que esse indivíduo sonegou impostos, seu dinheiro seria confiscado e ele teria de pagar uma multa de 200%. Como resultado, tal política aumentou em 9 milhões o número de pagadores de impostos, mas, logo em seguida, descobriu-se que, por causa do caos gerado, a mesma quantidade de indivíduos deixou de registrar seus tributos. Em relação ao mercado negro, também não se observaram grandes mudanças. O Estado indiano não apresenta mecanismos eficientes para mensurar as transações ilegais, e é senso comum entre especialistas que a maior parte dos contrabandistas guarda suas economias em forma de metais preciosos, dólar e imóveis. A minoria que tinha rúpias conseguia trocar a moeda por meio de vários métodos. Um exemplo será um esquema que envolvia oferecer dinheiro legalizado para pessoas pobres em troca de dinheiro ilegal para comprar passagens estatais. Os comerciantes cancelavam passagens e conseguiam reembolso na conta bancária ou via cédulas legais, pois por um tempo o governo aceitou o dinheiro para ajudar a população mais pobre. A conclusão disso é óbvia: o mercado negro mais ganhou do que perdeu nisso tudo. O mais surpreendente de tudo isso foi que parte da população apoiou esta ideia, pois ao mesmo tempo que estão desiludidos com o seu governo, chegaram numa situação tão caótica que qualquer medida para acabar com a corrupção deve ser feita, fazendo sentido ou não. Um cabeleireiro esperou durante 5 horas numa fila do banco para dizerem para ele que não havia notas. Apareciam pouquíssimos clientes em seu salão, pois eles não tinham dinheiro. A família estava sobrevivendo com a economia do cofrinho da filha. O que ele acha sobre tudo isso? Abre aspas. Estou disposto a lidar com tudo isso se isso realmente reduzir a corrupção. Fecha aspas. Tudo o que restou foram enormes filas nos caixas automáticos das agências bancárias, desemprego e, por fim, mortes, pois o tumulto nas ruas gerou brigas físicas e os indivíduos se viram sem dinheiro para comprar comida ou itens básicos. A população indiana tornou-se mais uma vez vítima das atrocidades estatais. Eu não posso nem comprar um copo de chá, disse cabisbaixo o advogado Guru Birajadar ao jornal The Guardian. Eu não fui trabalhar hoje porque não tinha dinheiro. Em outro caso, uma menina de 8 anos morreu porque seu pai não conseguiu levá-la ao hospital, já que o posto de gasolina estava proibido pelo governo de aceitar a cédula de 1.000 rúpias oferecida pelo pai. Na carência de gasolina, o homem teve de ver a filha morrer sem poder fazer nada. Por fim, surgiu um sinal de esperança. Com o banimento das cédulas, o preço do Bitcoin pulou de 47.000 para 48.500 rúpias em apenas 12 horas. Além disso, enquanto no resto do mundo o ouro estava precificado em 1.200 dólares, na Índia esse valor saltou para 2.800 dólares. Mas isso foram feitos a curto prazo. Por que não analisar o agora? Atualmente, um Bitcoin equivale a 3 milhões e meio de rúpias. Em outras palavras, a moeda indiana se tornou praticamente pó em comparação com a criptomoeda. Os indianos estão cansados das políticas draconianas de seus governantes e de pouco em pouco começam a perceber que não podem confiar neles para administrar seu dinheiro. No final de tudo, a inflação é só mais uma forma velada de extrair os recursos dos cidadãos em um ato de egocentrismo, no qual os políticos acreditam ter mais conhecimento do que cada indivíduo para alocar os seus próprios bens. Cada vez mais as pessoas percebem que é a população, e não o Estado, quem produz riqueza.
Países como a Estônia e Botswana são ótimos exemplos dos milagres que a expansão do setor privado e da competição podem proporcionar, mesmo a economias degradadas. Após esse caso, deriva-se apenas uma conclusão: quanto mais autonomia individual e menos dependência no Estado, maior será a prosperidade da humanidade. Países em que sua população continua confiando em medidas de políticos de forma desesperadora tende apenas ao fracasso, pois políticos possuem todos os incentivos para falhar, gerando mais eleitorado ou justificativa para aumentar o seu orçamento. Sendo assim, parece muito claro o que o povo indiano deveria fazer agora: esquecer os engravatados indianos com a sua terrível moeda e comprar Bitcoin. É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!